a todos, a paz de Deus a todos, irmãos em Cristo Jesus. Eu senti de ler aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do verso 32 a 35. O título dessa leitura nos fala assim: Samuel mata Agag. Aqui no início aqui do capítulo 32, a palavra de Deus nos relata assim: Então disse Samuel: Trazer-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: Agag, na verdade já passou a amargura da morte? Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Então nós vimos aqui a palavra de Deus nos relata que aquele que pensar no mal, de morte, igual nos diz aqui Agag, né? Quando Samuel convidou para vir ao seu encontro, aí ele fez essa pergunta para Samuel, se já tinha provado da morte, né? Ele achou que pela sua força carnal, ele ia fazer a amargura na vida de Samuel, né? Na vida da família de Samuel, né? Ele ia trazer o constrangimento, aquela dor da amargura. Mas simplesmente Deus estava com Samuel, que Samuel era poderoso, que perante a palavra de Deus nos fala aqui, né? No versículo 30, no capítulo, versículo 32 de capítulo 15, que Agag não teve força na presença de Samuel, porque Samuel estava com Deus. Samuel era homem valoroso e homem temente a Deus. Então, mesmo assim, é a pessoa que pensa em fazer o mal a outro, a pessoa que se prevalece da sua força carnal, do seu tamanho, da sua estatura, pensando que vai vencer, mas Deus é o maior. Deus está com todos aqueles que é temente a Ele e não deixa cair em sacrifício, e a força do homem, do gigante, se acaba na frente da presença de Deus. Então foi o que aconteceu. Samuel, simplesmente, com a ajuda de Deus, né, com a força espiritual, já devorou aquele homem que se achava forte, que se achava que com a força dele destruiria Samuel, mas o poder de Deus foi maior na presença daquele homem que, com a sua ignorância, que aqui fala aqui na palavra de Deus, que já tinha desfilhado muitos filhos, muitas mães, tinha derramado lágrima, mas simplesmente deu o contrário, porque
A palavra de Deus não relata aqui, porque nós não ficamos confundido de jeito nenhum com a palavra de Deus, que é o certo. Nós nunca podemos deixar o certo e seguir o errado, e seguir o caminho errado, porque nós não teremos vitória, não teremos valor nenhum. Então aqui ainda fala aqui que Samuel, aqui no capítulo 16, no verso 3, fala aqui, no primeiro livro de Samuel: e convidará a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, ungir-me a quem eu te disser. Então essa foi a palavra que Deus falou para Samuel, ungir. Samuel fez, pois, aqui no verso 4, fez, pois, o que disseram o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo. Disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificar-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, a seus filhos, e convidou ao sacrifício. Então aqui, no verso 4 até o verso 5, Deus mandou Samuel a outra missão, porque tinha um filho que havia sido desprezado por ser de pequena estatura, que a família achava que não servia de nada, que era homem pequeno, não servia para a guerra. Estava lá Davi abandonado pelos seus parentes, seus pais, seus irmãos. Eles achavam que ele tinha serventia, só prestava para ser pastor de ovelha. Mas simplesmente Deus enxergou, não enxergou o tamanho, a estatura de Davi, mas sim o poder que Davi tinha para ser rei. Então Samuel foi lá e convidou eles para esse sacrifício, né? Para essa festa, para ter assim a oportunidade de sentar em roda da mesa e ungir aquele menino que nos olhos dos homens, nos olhos carnais, não servia para nada. Seus parentes achavam que ele era uma pessoa que não tinha poder para nada, e Samuel ungiu Davi, e Davi, de pastor de ovelha, Davi dominou um estado, né? Dominou uma porção de pessoas. Não era somente pastor de ovelha do seu pai, sob mandado do seu pai, mas simplesmente ele foi rei na face da terra, poderoso, e deu ordem com determinação de Deus. Essa é a palavra. Que Deus abençoa.